E aí, gurizada, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Cali, Boa noite, Pedro. professor. E aí, esse eu não consegui ver, foi muito rápido aqui, abri o microfone e não vi. Não vi quem foi, mas boa noite. Foi o Ariel? Beleza. Olá, então, ó, agora eu tô olhando para os nomes aqui. Parece que tem umas pessoas novas aí, né? Que legal. Sejam bem-vindos, ou eu que não estava lembrando de vocês. Então vamos lá, segunda-feira é dia de frente um. Frente um é aquela que a gente começou com a matemática básica, vendo potências e raízes. Depois a gente viu a equação de segundo grau, que em alguns casos a gente usa Bhaskara, outros não. Depois a gente viu na aula da semana retrasada, regra de três. E hoje a gente vai ver sistemas lineares, e eu acho que sistemas lineares não vai precisar a aula inteira. E depois no finalzinho a gente vai ver aquela parte de conjuntos, assim, naturais, inteiros, começar uma parte de conjuntos, tá? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Lembrando que estou aqui à disposição, então não deixa a aula andar se tu não está entendendo alguma coisa. Então vai interrompendo que a gente é mais fácil ajudar direto do que depois ter que voltar, tá? Então, beleza. O que que é um sistema linear? Um sistema linear é um sistema que envolve equações lineares. Tá. Então, primeiro a gente tem que entender o que que é uma equação linear. Equações lineares são equações que, quando a gente faz o gráfico delas, geram linhas. Para te entender isso tranquilo, são equações que não têm nenhum termo ao quadrado, não tem x ao quadrado, nem y ao quadrado, nem z ao quadrado, nenhuma letra nunca ao quadrado. Toda vez que tiver uma equação com duas variáveis que não tem nada ao quadrado, ou três variáveis que não tem nada ao quadrado, a gente está falando de uma equação linear, tá? Então, exemplos e contra-exemplos. Essas três primeiras da esquerda são exemplos de equações lineares. Todas elas, se eu pegasse um software tipo Graph Equation, tipo Desmos, tipo Poly. Tem diversos softwares que são de desenhar. O famoso e o mais ah, poderoso, na minha opinião, é o GeoGebra. Se eu digitasse isso, 2x menos 5y igual a 8, eu ia perceber que está uma reta. Essa outra já é uma reta 3D, e essa aqui só para te ver que nem é obrigatório que as variáveis sejam x e y. Elas podem ser x1 e x2, tá? Embora isso seja bem menos comum, ok? Desculpa, não deu tempo de dar um mute aqui, deu uma tossida. O que que é contra-exemplo? São equações que não são lineares. Essa aqui, ó, deixa eu botar o laser aqui. Essa aqui, ela não é linear porque tem esse termo ao quadrado. Não é o momento, e pensando em Enem, talvez nem chegue esse momento, da gente pensar, tá, professor, se ela não dá uma linha, o que que ela dá? Será que ela dá uma parábola, uma hipérbole, uma elipse? Não é o momento, com certeza, hoje de pensar nisso. Mas com certeza ela não é uma linha porque ele tem um termo ao quadrado. A de baixo também não dá uma linha, não é uma equação linear, porque tem um termo ao cubo. Agora que eu pensei que de repente não está claro para todo mundo o que que é equação. Para ser equação, o que que tem que ter? Tem que ter uma letra, então, por exemplo, x, tem que ter, pode ser 2x, e tem que ter uma igualdade, 2x igual a 8. Eu estou sem minha mesa digitalizadora, hoje deu um problema, então eu estou fazendo com o mouse mesmo, então a caligrafia não vai ficar muito boa. Os números vão ficar meio feiosos, mas vai dar para entender igual. Então, isso aqui é uma equação. Só é equação quando tem o quê? O que que tem que ter para ser equação? Tem que ter uma variável, x, y, z, e tem que ter um igual. Existem muitos tipos de equação. Equação linear, equação quadrática, equação do terceiro grau, equação exponencial, muitos tipos, muitos mesmo, tá? Mas hoje a gente vai falar de sistemas de equação linear, ou seja, a gente vai trabalhar com mais de uma equação, por isso que o nome é sistema, e essas equações formam linhas. E resolver um sistema do ponto de vista geométrico significa dizer onde essas linhas se cruzam. Então, resolver um sistema é dizer onde as linhas se cruzam, ok?
Tá. Agora, o que que é a solução de uma equação linear? Quando eu tenho uma variável só, ó, pensa bem assim, ó. Deixa eu fazer uma aqui qualquer, ó. X mais 10 igual, vai ficar feio aí, mas vocês vão me perdoar hoje. X mais 10 igual a 12. Quando eu tenho uma equação com uma variável só, a solução é única. Então, x mais 10 igual a 12, é uma equação? Sim, porque tem letra e tem igual. O que que é resolver essa equação? Encontrar a solução dessa equação. É dizer qual valor eu deveria colocar aqui nesse x para que isso tornasse uma igualdade verdadeira. Então, que número eu tenho que botar aqui no x para isso aqui virar verdadeiro? Fala aí, só para ver se estão ouvindo. 2. 2. Porque se eu botar aqui, ó, 2 mais 10 dá 12. E 12 é, com certeza, a mesma coisa que 12, tá? Então, solução de uma equação é o número que eu troco pela variável e faz dar 30 igual a 30, 40 igual a 40, 12 igual a 12 e assim por diante, tá? Quando eu tenho duas equações, isso complica, duas equações, duas variáveis primeiro, isso complica um pouquinho, ó. Pensa que é x mais y igual a 10, tá? Achar a solução dessa equação é dizer que valor eu posso botar no x, que valor eu tenho que botar no y para que essa soma dê 10. Isso, a gente vai pensar daqui a pouco, a gente vai perceber que tem uma infinidade de possibilidades. Se a gente parasse e pensasse um pouquinho, alguém com certeza pensou em botar 5 mais 5. E é verdade, vai dar 10. Outra pessoa pensou em botar 4 mais 6 e vai dar 10. E a gente poderia botar por exemplo, menos 12 mais, se eu botar 22 vai dar 10 também. Menos, que esse 22 aqui ficou sem vergonha. Menos 12 mais 22 vai dar 10 também. Isso que eu só usei positivos e negativos, eu ainda não usei números com vírgula. Se eu botasse 9,9 mais 0,1 também vai dar 10. Porque eu estou tentando dizer para vocês que quando a gente tem mais letras do que equações, sempre haverá infinitas possibilidades de resposta. Então, ó, se eu tiver duas letras e uma equação, tem infinitas maneiras de eu resolver essa equação. Se eu tiver empatado duas letras e duas equações, aí tem que ver o que vai acontecer. Pode ter uma só, pode ter infinitas e pode até não ter. Mas sempre que tiver mais letras do que equações, vai ter infinitas soluções, tá? Então, a gente vai trabalhando esses conceitos aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Olha o que apareceu aqui embaixo. 2x, deixa eu ver aqui. 2x menos y mais 3z igual a zero. Isso é uma equação de três variáveis, é uma equação linear, porque não tem nada escrito em cima, visível. Em cima do x tem um invisível. Em cima do y tem um invisível. Em cima do z tem um invisível. Então, isso aqui é uma equação linear. Eu procurei soluções e encontrei, ó. Se eu colocar no lugar do x menos um, no lugar do y 4 e no lugar do z 2, eu vou conseguir que o lado esquerdo dê zero. Se o lado esquerdo der zero, vai ficar zero igual a zero. E zero igual a zero é uma verdade. Não poderia ter dado 8 igual a zero, menos 10 igual a zero, 70 igual a zero. Por que que esses que eu botei embaixo aqui não configuram uma solução? Deixa eu ver se eu consigo aqui minimamente escrever aqui, ó. Se eu botar x igual a 2, então aqui eu botaria 2 no lugar do x. Se eu botar y igual a 3, aqui eu botaria 3. E se eu botar z igual a 1, vamos fazer de cabeça quanto é que ia ficar essa conta. 2 vezes 2 dá 4. 4x. Lá atrás, 3 vezes 1, no z, né? Dá 3. 4 mais 3 é 7. Então, os positivos eram 7, menos o 3, que é o y, daria 4. Então, eu chegaria à conclusão que 4 é a mesma coisa que zero. E isso é um absurdo, porque 4 é 4 e zero é zero. Então, achar uma solução de uma equação é achar números para que eu substitua
substitua todas as letras que tem nessa equação e mantenha o mesmo número que tiver do lado direito. Então, lá na de cima, aqui, ó, essa aqui, a primeira aqui, ó. Deixa eu pegar o laser, peguei errado. Aqui, ó, eu teria que achar números para botar no x e no y para que essa conta desse 8. Aqui eu teria que achar números para botar no A, no B e no C para que essa conta desse 0. Aqui eu teria que achar números para botar no x1 e no x2 para que essa conta desse menos 10. Tem que ser sempre igual para ser uma solução. Se não for exatamente igual, não é uma solução, tá? Então, eu diria que nessa tela, o que que eu fiz? Nessa tela, eu te dei conceitos fundamentais de equação e soluções, mas eu não mostrei ainda um sistema para ti, porque sistema é mais de uma equação. Sistema é no mínimo duas equações, tá? Então, ó, próxima tela começa a aparecer. Então, o que que é um sistema de equações? É um conjunto de duas equações ou mais relacionadas. Porque se a gente pensar em Enem, o Enem vai estar certamente como é que se diz? Um enunciado, e esse enunciado, deixa eu mudar para vermelho aqui, e esse enunciado, ele vai acabar trazendo assuntos. Por exemplo, assim, 2 pães mais 3 leites. Eu fui numa padaria, comprei 2 pães mais 3 leites e paguei R$ 12. Casualmente, a pessoa que estava atrás de mim comprou o mesmo tipo de pão e a mesma marca de leite. Só que ela comprou 3 pães e 5 leites e pagou R$ 26. Qual é o preço do pão e qual é o preço do leite nessa padaria? Daí aqui eu teria que montar uma chave. Essa minha chave ficou muito feia. Tá, desculpa aí, pessoal. Essa ideia da mesinha digitalizadora não funcionar não estava no script, mas para amanhã já vai estar funcionando. Ó, agora melhorou um pouquinho, tá? Então, o que quer dizer duas equações ou mais relacionadas? Que esse P aqui de cima é P de pão e esse P aqui de baixo não pode ser P de pneu, porque daí não teria relação, né? 2 pães mais 3 leites dá R$ 12. 3 pneus mais 5 leites dá R$ 26. Então, e essa é a ideia. No vestibular, é mais comum serem colocadas letras abstratas, X, Y, Z. No Enem, é mais comum, como eu fiz agora, a gente colocar letrinhas que tenham significado, L de leite, P de pão e assim por diante, tá? Então, entendeu o que quer dizer relacionadas? Não entenderam? Ou não querem falar? Estão com vergonha? Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Não entendi muito bem, professor. Não entendeu, Pedro? Então, assim, ó, então vamos explicar. Ótimo. Relacionado quer dizer que tem a ver com o mesmo assunto. Então, ó, se eu botar aqui x mais 2y igual a 10, quando eu escrever uma equação embaixo, o x que eu escrever embaixo é o mesmo assunto do x de cima. Então, é 3x menos y igual a 8, tá? E 8 também, grosso, meu Deus. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o x de baixo tem a ver com o mesmo assunto que o x de cima. Se eu souber que o x são pessoas, então em cima x é pessoas, embaixo também é pessoas. Se eu souber que o y é carros, y é carros, y é carros. Neste mesmo enunciado, o x tem o mesmo significado, tanto na equação de cima como na equação de baixo. Nesse mesmo enunciado, o y tem o mesmo significado, tanto na equação de cima quanto na equação de baixo. Não pode, no mesmo enunciado, o x ter significados diferentes, tá? Esse é o conceito de relacionado. As equações têm que estar combinando, têm que ser do mesmo assunto, tá? E pensando no Enem, a gente vai saber os assuntos. Em vestibular, a gente talvez não soubesse esses assuntos, tá? Então, beleza. Tá bom, Então, obrigado. tranquilo, Pedro? Sempre pergunto. Então,
variáveis x, y, z, ou a, b, c, ou qualquer outra coisa. Coeficientes são os números que estão na frente, em frente às variáveis, ou na frente. E termo independente são os números à direita que é igual. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Quem são as variáveis desse sistema? X e y. São os tipos diferentes de letra que tem. Quem são os coeficientes? Os coeficientes são os números que estão na frente das letras. Quando esse número não for visível, esse número é 1. Então, na primeira linha, existe um 1 aqui, ó. Ó, um 1. Na linha de baixo, também existe um 1. Na linha de cima, tem o 4 da frente do y, e aqui também existe um 1. Então, na primeira equação, quem é o coeficiente de x? 1. Na primeira equação, quem é o coeficiente de y? 4. Na segunda equação, deixa eu escancarar mais ainda, né? Esta é a primeira equação. Ih, equação vai ser feia. Vamos ver se eu consigo aqui. Primeira, o meu E não vai sair. Primeira não vai dar. Tá, mas a linha de cima é a primeira equação, a linha de baixo é a segunda equação, tá? É isso que tem que ficar claro para vocês. Então, aqui é a primeira o meu E não sai, agora saiu. Equação. Aqui é a segunda equação, tá? Beleza. Então, quem é o coeficiente de x na segunda equação? 1. Quem é o coeficiente de y na segunda equação? 1. Tá? E a última coisa que falta é pensar qual é o nome do 7 e do 4. O nome do 7 e do 4 são termos independentes. Então, 7 é um termo independente, 4 é um termo independente, porque eles não estão acompanhados de nenhum x. Tá? Esses primeiros, deixa eu ver quantos foram, 10, 15 minutos da aula, são mais chatinhos porque são conceitos. Daqui a pouco a gente vai começar a resolver esse sistema, vai ficar melhor, tá? Ah, esse aqui é um sistema de três variáveis, ó. Veja que tem x, y, z, e na terceira equação três variáveis também, x, y, z, tá? E esse é um sistema que tem infinitas soluções. Por que que tem infinitas soluções? Porque olha quantas variáveis tem. Tem a variável a variável b e a variável c na primeira equação. Na segunda equação tem b e c, mas não nem esse é o problema. O problema todo é que não existe uma terceira equação. Eu tenho três letras diferentes, a, b, c, mas eu não tenho três equações relacionadas, três equações do mesmo assunto que o A, do mesmo assunto que o B, do mesmo assunto que o C. Então, sempre quando eu tenho mais letras do que equações, esse sistema tem infinitas maneiras. Então, existem infinitas maneiras de escolher valores para o A, para o B e para o C, que a resposta é 10. Existem infinitas maneiras de escolher valores para o B e para o C, e a resposta é 7. Tá? Foi o Pedro, né? É bem, mais uma coisa importante, talvez assim, ahn, quando eu falei lá em cima sobre relacionadas, de repente isso não ficou claro. Por exemplo, assim, ó, se eu botar aqui 0 no x e 4 no y, na equação de baixo, vai dar certo, né? Porque 0 mais 4 dá 4. Só que como as equações são relacionadas, o mesmo x, o mesmo valor de x que eu botei embaixo, eu teria que botar em cima. Então, se eu escolhi x igual a 0, aqui eu vou ter que botar 0 também. E o mesmo y que eu botei embaixo, eu vou ter que botar em cima. Se eu escolher y igual a 4, que eu tenho que botar 4 também. Então ficaria o quê? Embaixo deu certo. 0 mais 4 é 4. Perfeito. Agora olha o que aconteceria em cima. 4 vezes 4 é 16. 16 mais 0 é 16. 16 é a mesma coisa que 7? Deu errado. Então, achar uma solução de um sistema não basta achar números que funcionem na primeira ou na segunda equação. Os números têm que funcionar simultaneamente nas duas ou nas três equações, se tiver três. Isso também tem a ver com o conceito de relacionadas, tá? Que eu tinha falado antes para o Pedro, que é o mesmo assunto e na resolução vão acabar dando o mesmo valor, ok?
Então, isso tem tudo a ver com o que eu falei agora. O que que é a solução de um sistema linear? É o conjunto de valores ordenados, ou seja, escritos numa certa ordem. Esse conjunto pode ser um parzinho, pode ser um triozinho, depende de quantas variáveis eu tenho. No primeiro sistema, eu tenho duas variáveis, então a solução é um parzinho. No segundo sistema, eu tenho três variáveis, x, y, z. Então, a solução é um triozinho, tá? Então, ó, 3 e um nesta ordem, ou seja, primeiro x, depois y, sempre, deixa eu só fazer uma observação. Sempre as soluções de um sistema, num conjunto solução, talvez alguns lembrem lá da escola, conjunto solução. Se eu escrever assim, ó, 3 e depois um, esse é o conjunto solução do sistema. Sempre vão estar em ordem alfabética. Como no meu primeiro sistema, esse que eu estou marcando agora, as letras são X e Y, em ordem alfabética, primeiro vem o X, depois virá o Y. Então, eu estou dizendo que se eu colocar 3 no lugar do X e um no lugar do Y, isso vai dar certo. Isso vai dar resposta daquele sistema. A gente poderia até fazer para conferir, tá? Ó, se eu botar 3 aqui e um vai ficar como? 1 vezes 4 4 4 mais 3 7. Deu certo. Isso era para ser um certinho. E embaixo, se eu botar o mesmo número que eu botei em cima, embaixo, que números são esses? X3, Y1. 3 mais um igual a 4. Esse parzinho, x igual a 3, y1, é a única solução desse sistema. Não existem números que deem certo tanto na equação de cima como na equação de baixo, além desse 3 e esse 1. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Eu coloquei aqui que 3, 2 e menos um é a solução do segundo sistema, do meio. E coloquei 0, 2 e 5, dizendo que 0, 2 e 5 não é solução daquele sistema. Isso é importante, ó. Para dar certo, tem que dar certo em todas. Para dar errado, basta dar errado em uma. Então, assim, é mais. Não sei se alguém aqui é programador ou mexe com lógica de programação, algoritmo, alguém curte essas coisas. Mas, assim, quando a gente vai. É mais fácil provar que uma situação inteira é falsa, porque para provar que uma situação inteira é falsa, basta provar que um pedaço dele está errado. Um programa, um algoritmo, tá? Agora. Por exemplo, assim, se uma pessoa diz assim, ó, eu não minto. Se eu pegar uma mentirinha dessa pessoa, ela já não pode mais dizer que ela não mente. Então, é mais fácil provar negativamente do que provar positivamente. Agora, se eu falar assim, eu sou sincero. Para provar que eu sou sincero, alguém teria que ter uma câmera e teria que me filmar durante toda a minha vida e perceber se a vida inteira foi sincero. Agora, para provar que a pessoa mente, basta que ela minta uma vez. Então, para provar que uma sequência de números dá errado, basta que ela esteja errado numa equação. Para provar que ela é certa, aí é mais complicado. Ela tem que dar certo na primeira equação, na segunda equação, na terceira equação e assim por diante. Tá? Mas tudo que eu falei até agora, talvez tenha te levado a pensar que a gente vai fazer isso na mão. Como assim na mão? Ah, professor, a gente vai ficar inventando números para o X, inventando números para o Y, e a gente vai substituindo até que uma hora dê certo. Não. Existem métodos computacionais, programas que são alimentados, que eles conseguem testar 1 trilhão de combinações em 10 segundos. Tudo bem, mas daí o computador faz contas muito rápido. Mas a gente não vai fazer assim. A gente não vai ficar chutando valores para montar esse material que vocês estão assistindo agora, eu não fui lá e fiquei tentando um valor. Aí eu vou tentar que número dá certo. Ah, vou tentar 13 e 1, vou tentar 13 e 2, vou tentar 13 e 9. Eu fui tentando até que um deu certo. Não, não foi isso que eu fiz, tá? E não é isso que a gente vai fazer. E agora, mudando de tela, a gente vai aprender basicamente dois ou três métodos, vamos ver como é que vai estar o nosso tempo, para resolver esses temas, tá?
sempre que houver mais de uma maneira de resolver, eu acho que isso tem que ser muito pessoal, assim. Então, quando eu tiver duas letras, eu posso resolver um sistema pelo método da substituição, pelo método da adição, pelo método de escalonamento e pelo método de Cramer. E isso só pensando nos métodos que são aprendidos no ensino médio. Se eu fosse para a faculdade, haveriam outros métodos ainda, tá? Então, eu vou pelo menos ensinar dois métodos para vocês, ou relembrar dois métodos para vocês, e daí eu acho que tu tem que ficar muito à vontade para decidir. Eu curto mais substituição, eu curto mais adição. Descobre qual que faz mais sentido para ti e tenta praticar, fazer exercícios usando esse método que para ti faz mais sentido. Então vamos lá, método da substituição. Nesse troço verde ali, que eu ia dizer retângulo, mas é meio ovalado, meio cobrinha. Nesse troço verde ali, nessa caixa verde, ali, nessa box verde, eu tentei descrever em palavras o que que a gente tem que fazer para resolver um sistema pelo método de adição. Então, primeiro passo, escolher uma das equações e isolar uma das variáveis. Segundo passo, substituir na equação não escolhida inicialmente a expressão obtida no primeiro passo e calcular o valor da variável que vai dar para isolar. Terceiro passo, voltar à expressão obtida no primeiro passo e calcular o valor da outra variável, tá? Mas é uma tentativa, né? Nem sempre a gente traduzindo em palavras a gente é feliz, né? Às vezes a gente precisa ver um exemplo com números para ficar mais claro, que é o que eu vou fazer agora aqui embaixo. Então imagine, ó, qual o maior valor que está na solução D? Eu te dei um sistema. Então, esse negócio com chave e duas equações no mínimo é chamado sistema. Esse sistema é um sistema de duas variáveis, porque tem o x e tem o y, tá? O 4 e o um são os coeficientes de x e y na primeira equação, respectivamente, e 5 e menos um são os coeficientes de x e y na segunda equação. 6 e 3 é considerado o termo independente, tá? Então vamos tentar aplicar aquilo que está ali no troço verde ali, naquele destacado verde. Então, primeiro, escolher uma das equações e isolar uma das variáveis. Como a gente não está no quadro e eu já montei esse PowerPoint, eu não vou perguntar para vocês qual vocês escolhem. Se eu tivesse canetão, eu tivesse com a mesinha, eu faria na hora. Mas aí minha caligrafia não vai ajudar muito vocês. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher. Mas o primeiro passo seria ou pegar a equação 4x mais y igual a 6, ou pegar a segunda equação, 5x menos y igual a 3 e copiar aqui para baixo. Primeiro passo, escolhi a segunda equação e vou isolar o y. Então, de novo, por que, professor, que tu pegou a segunda equação? Porque eu queria. Se tu quisesse ter pego 4x mais y igual a 6, tu poderia ter pego 4x mais y igual a 6. Depois de escolhido uma equação, eu tenho que tomar uma outra decisão, isolar uma das letras. Então, qual foi a minha escolha? Eu escolhi a segunda equação e decidi isolar o y. Eu escolhi a segunda equação e vou isolar o y, tá? É uma escolha. O que que é isolar o y? Eu percebi que se eu passasse o menos y para o lado direito, já ficaria o y sozinho. E eu peguei esse 3 aqui e passei para o lado esquerdo, tá? Fazendo isso, o que que aconteceu? Ficou essa expressão. 5x menos 3 é a mesma coisa que y. Então, essa é a expressão que eu encontrei no passo um. O que que diz o passo 2 agora? Eu tenho que pegar essa expressão feiosa que eu obtive, 5x menos 3 igual a y, e nessa expressão feiosa, eu tenho que substituir na equação que eu não escolhi. Como eu escolhi a segunda equação, a equação não escolhida é a primeira. Então, ó, segundo passo, substituirei y por 5x menos 3 na primeira equação. Tá? Vamos ver se está claro para todo mundo. Professor, por que que tu vai substituir o y? Porque é o y que está isolado aqui. Ó,
É o y que está isolado aqui, ó, tá vendo? Então, por isso que eu vou substituir o y. Professor, por que que tu vai substituir na primeira equação? Porque eu começo no primeiro passo com uma equação e no segundo passo eu vou para a equação que eu não escolhi inicialmente. Se eu escolhi a segunda equação, ó, se a escolhida foi a segunda equação no primeiro passo, no segundo passo eu vou para a primeira. O que que aconteceria se o cara esquecer dessa história de segunda equação para outra equação? Se ele substituir na mesma, ele vai chegar numa igualdade. Quer ver, ó? Deixa eu tirar aqui. Vamos supor que aqui no segundo passo eu não me ligue que eu deveria substituir na outra equação. Então, olha o que que eu faria, ó. Ah, já sei. Vou pegar a segunda equação. É errado, né? Eu não posso pegar a segunda equação porque eu já comecei com a segunda equação. Essa aqui é a segunda equação. E o que que eles disseram que é para botar? Eles disseram a gente que fez, né? É para botar no lugar do y 5x menos 3. Então, eu teria que ficar 5x menos 5x menos. Errei aqui. Deixa eu mudar aqui para borracha. 5x menos 3 igual a 3. Olha o que vai acontecer. Vai ficar 5 em 5x menos 5x. Aqui vai ficar menos 3, vai ficar mais 3 igual a 3. E daí eu cortaria 5x com menos 5x e eu chegaria à incrível conclusão que 3 é a mesma coisa que 3. Ou seja, eu não descobri nem o valor de x, nem o valor de y. Então, por isso que eu começo por uma equação e vou para outra, tá? Então, substituirei o y por 5x menos 3 agora na outra equação. Então, ó, pegando a outra equação, 4x mais y igual a 6, e trocando o y por 5x menos 3, vai ficar 4x mais, troquei o y por 5x menos 3. Isso aqui vai dar 9x, o menos 3 foi para o outro lado, vai ficar mais 3. Então, vai dar 9x mais, 9, mais 6 igual a 6 mais 3, que é 9. E x é igual a 9 sobre 9. X, portanto, é 1. Acabei de descobrir o valor da primeira variável, que nesse caso a primeira que eu consegui descobrir foi o x. Agora eu vou para o terceiro passo. O que diz o terceiro passo? Volta lá na expressão que a gente encontrou no primeiro passo e substituir o valor da letra que tu escolheu. Então, no primeiro passo, eu tenho que substituir x por 1 na expressão 5x menos 3 igual a y. Tá? Então, vamos lá. 5 vezes 1, que é o valor de x, menos 3 tem que ser a mesma coisa que y. 5 vezes 1 é 5, que menos 3 dá 2. Então, com isso, a gente acabou de descobrir o valor de x e o valor de y. Então, a solução daquele sistema que está ali em cima é x igual a 1 e y igual a 2. Tá? X igual a 1 e y igual a 2. Ok? Tá? Esse é o método da substituição. Professor, quando que dá para usar esse método? Sempre que tu tiver duas letras, desde que tu simpatize com ele, que tu goste de fazer desse jeito. Tá? Então, vamos lá. Como a pergunta era qual o maior valor, então qual solução eu achei? Eu achei x igual a y e y igual a 2. X igual a 1 e y igual a 2. Como a pergunta era o maior valor é 2. Tá? Beleza. Eu não sei se foi muito rápido. Tranquilo, dúvida? Esse método, amados, está lá no livro do sétimo ano, do oitavo ano, tá? Isso foi aprendido lá no sétimo, oitavo ano. Não é um método que é aprendido no ensino médio. No ensino médio, o máximo que o professor deve ter feito é dar uma lembrada. O professor
a professora que tu teve do ensino médio. Mas ele não ensinou isso no ensino médio. Isso é assunto do sétimo, oitavo ano, lá do fundamental. Tá? Agora, um outro método. Esse outro método é chamado método da adição. Qual é a ideia do método da adição? A gente observa se existem coeficientes opostos de alguma variável. Se sim, a gente vai direto para o passo 3, que é somar as equações e isolar a variável que não foi eliminada. Depois a gente substitui o valor encontrado no passo 3 em alguma das equações que tem no sistema e calcula o valor da outra variável. Eu sei que esse texto aqui ele parece pesado, assim, difícil de entender, mas foi uma tentativa de te dar um roteirinho. Quando dá para fazer isso, eu sempre vou tentar fazer. Mas acho que vai ser melhor se a gente olhar um exemplo. De propósito, eu peguei o mesmo exemplo da tela anterior, só que agora eu quero resolver por outro método. Eu não quero resolver por adição. Então, qual é o primeiro passo? É verificar se há coeficientes opostos. O que que são opostos? O mesmo número com um sinal diferente. Então, 8 e menos 8, opostos. 10 e menos 10, opostos. 12 e menos 12, opostos. Só que o que nos interessa é que sejam opostos na mesma variável, tá? Então, por exemplo, assim, ó, aqui, quando eu tenho 4x em cima e 5x embaixo, eu não tenho coeficientes opostos, porque teria que ser 4 menos 4, 5 menos 5 e assim por diante. Tá, então no x não tem opostos. Agora vamos olhar no y. O que está escrito em cima? Mais um y. O que está escrito embaixo? Menos um y. Um positivo e um negativo são opostos. Então há coeficiente oposto? Sim. Um e menos um na variável y. Qual é o segundo passo? Tá? Nesse exemplo não tem, porque eu não vou precisar multiplicar nada. Vamos pular esse passo. Terceiro passo, somar as equações e isolar a variável que não foi eliminada. Então, olha o que acontece, ó, nessa soma. Ó, botei para somar 4x mais y igual a 6, 5x menos y igual a 3. E agora eu vou somar. Se eu somar x com x, 4x mais 5x vai dar 9x. Tudo bem. Agora, o método começa a ficar interessante quando isso aqui acontece, ó. Quanto que é mais y menos y? Zero. Então, agora, para te terminar a tua continha, o teu sistema, tu vai ter que fazer 9x igual a 9, x igual a 9 sobre 9, x igual a 1. Então, com isso, eu descobri o primeiro passo, tá? Agora que eu já sei que o x igual a 1, eu posso pegar qualquer equação, tanto faz se for a primeira ou a segunda, e vou substituir o x por 1. Aqui eu decidi escolher a primeira. Então, o que que eu peguei? 4x mais y igual a 6. E no lugar do x eu vou botar 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 mais y igual a 6, y igual a 6 menos 4, y igual a 2. Então, essa aqui é a solução única desse sistema. Tá? X igual a 1, y igual a 2. Como a pergunta era qual é o maior é 2. Tá claro o método da adição? Sim, senhor, ficou bem explicado. Que bom. Porém, se eu deixasse só esse exemplo aqui, eu diria que o método da adição ia se eleger presidente, tá? Porque, não, professor, é bem barbado, é só somar a primeira linha com a segunda, vai cortar uma das letras e depois isola a outra. É, quase sempre é isso. Porém, olha o que diz o passo 2, ó. Multiplicar a equação ou as equações por um número conveniente para que apareçam coeficientes opostos a alguma variável. Então, se não tiver como cortar direto, eu, Marcelo, tu, aluno, tem direito a multiplicar por um número toda a primeira equação ou toda a segunda equação. E tem que ser toda. Não adianta multiplicar só por um número da equação, tá? Daí não funciona. Então, vamos ver aqui, ó. Um segundo método da adição, só que naqueles em que não dá para cortar direto. Então, ó,
3x mais y igual a 24, 5x mais 2y igual a 60. Se eu tentasse cortar, olha o que eu deveria fazer. Quanto que é 3x mais 5x? 8x. Não deu 0x. Eu queria que tivesse dado 0x. Agora aqui, quanto que é 1y mais 2y? Não deu 0y, deu 3y. Então, eu não consigo isolar nem a variável x, nem a variável y. Então, o método da adição não pode ser utilizado de forma direta. Porém, se eu pensar em algum número que eu consiga multiplicar toda a primeira linha ou toda a segunda linha, ou até as duas, cada linha por um número diferente, até pode ser, para que isso apareça, seja bom, seria bom. Então, olha só, não sei se tu já consegue enxergar, tá? Então, olha só, o que que tem ali? Ali tem na frente do y tem um 1 positivo. Na linha de baixo tem um 2 positivo. Se no lugar desse um invisível tivesse escrito um -2, essa equação, a primeira equação ia conseguir cortar com a segunda, porque seria -2 mais 2, isso daria zero. E daí cortaria o y, tá? Então, deixa eu escrever isso com calma aqui. Primeiro passo. Há coeficientes opostos? A resposta é não. Não há coeficientes opostos que eu possa somar direto. Daí eu vou para o segundo passo. Segundo passo, escolher um número para multiplicar a primeira linha, ou a segunda linha, ou as duas, de maneira que apareça -10 em cima e -10 embaixo, 8 em cima e 8 embaixo, 7 em cima e 7 embaixo. Os números não importam, desde que sejam os mesmos, tá? E é bem importante entender que tem que ser multiplicada toda a linha, não apenas o número que eu tenho interesse que mude. Então, vamos lá. Será conveniente multiplicar a primeira equação por -2. Então, vamos fazer isso. Se eu multiplicar a primeira equação por -2, vai ficar -2 vezes 3x menos 6x, -2 vezes y, menos 2y, tá? E então, vai ficar menos 6x menos 2y. Porém, se eu multipliquei do lado esquerdo, eu vou ter que multiplicar também do lado direito. Então, -2 vezes 24 é -48. Então, eu multipliquei toda a primeira linha original por -2, porque eu percebi que fazendo isso ia ter um -2 no y em cima e um 2 positivo embaixo, e eu poderia somar e daí ia cancelar. Vamos fazer esse cancelamento aqui. Se eu fizer agora, ó, -6x mais 5x dá -x. Se eu fizer -2y mais 2y, dá o famoso 0y. Então, menos x igual a 12 é a resposta. Perdão, tem que multiplicar por -1. Então, ficaria x igual a -12. Agora sim, x igual a -12 é a solução, pelo menos uma parte da solução desse sistema. Por que uma parte? Porque agora tem que descobrir o y. Quarto passo, pega esse x igual a -12 e coloca na primeira equação, tá? Tanto faz antes de ser multiplicada ou depois. 3x mais y igual a 24, 3 vezes menos 12, e mais y igual a 24, y vai ser igual a 24, menos 36, quando passar por lá de lá vai ficar mais 36, 24 mais 36 é 60. Então, a solução desse sistema é x igual a -12 e y igual a 60, tá? Então, esse é um exemplo, deixa eu mudar aqui, arrumar minhas costas. Esse é um exemplo de método de adição em que as coisas não são tão bonitas, que eu tenho que ter um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de ideia para conseguir descobrir qual número eu tenho que multiplicar para que eu consiga cortar, tá? Então tá. Método de Cramer é um método que envolve matrizes e determinantes. Eu não sei se o professor, eu sempre chamo ele de Wesley, mas é Wagner. Eu não sei se o professor Wagner já falou isso com vocês, mas é lá na parte dele que está esse método aqui. Então, esse método, em vez da apostila de vocês organizarem todos os métodos de resolução de sistemas que se vê em ensino médio juntos, eles separaram. Dois métodos ficou na frente um,
e o método lá na frente 3, que é do professor Wagner, que envolve matriz. Então, eu não vou fazer esse aqui, eu estou passando, mas eu não vou explicar para que não fique duplicado, né? Quando chegar lá na parte dele, ele vai explicar, tá? Agora, o que eu mais quero fazer com vocês, antes de mudar de assunto, se é que vai dar tempo, eu quero uma aplicação, tá? Eu quero fazer uma aplicação. O que que é aplicação? É o que o Enem mais faz. É um probleminha que tu vai ter que usar alguma parte da matemática para estabelecer uma estratégia, aplicar a estratégia e verificar se essa estratégia tem sentido, tá? Eu botei aqui, então, se eu tivesse que dizer assim, professor, 8h45, então já foram 46 agora. Desses 46 minutos que a gente teve de aula, o que que é mais importante? Ah, é óbvio que se tu não souber fazer nem o método de adição, nem o Kramer, não adianta eu te dizer que esse exemplo que eu vou te dar aqui é o mais importante da noite. Ele é, porque coisas bem parecidas como isso aqui é que vão estar no Enem, tá? Mas tu vai ter que saber aquela base um pouquinho primeiro, senão tu não vai conseguir, tá? Então vamos ler ali, ó. Num estacionamento há carros e motos, num total de 30 veículos, tá? Eu sempre gosto de chamar, quando tem um probleminha envolvendo o sistema, respeitando a inicial do que está falando. Então, num estacionamento há carros e motos, num total de 30 veículos. Não sei se tu entendeu essa equação. Por que que eu botei C? Porque é C da quantidade de carros. Por que que eu botei M? M é a quantidade de motos. E por que que eu botei 30? Porque está dizendo que no estacionamento tem 30 carros, que são dos pais, tá? Então, ó, 30, C mais M igual a 30. Essa é a primeira equação. Essa quase ninguém teria dificuldade para resolver. Agora, o que que a gente vai continuar fazendo? A gente vai ler. Então, até a palavra veículos a gente já pensou. Agora vamos lá embaixo. Contando-se as rodas que encostam no chão, obtém-se o valor de 100 rodas. Tá. Por que essa expressão rodas que encostam no chão? Porque os carros têm steps, que são aqueles pneus sobressalentes. Então, quando fura o pneu de um carro, tem um pneu reserva chamado step. Só que vamos pensar, se esses carros estão no estacionamento, como é que a gente sabe se tem um carro que está com step? Tecnicamente, pela lei, todos deveriam estar com step, senão eles vão levar multa. Mas como é que eu sei se alguém não rasgou o step e está sem dinheiro para comprar o step? Pode acontecer. Baseado nisso, quem montou esse enunciado já tomou cuidado para que as pessoas não ficassem em dúvida. Porque se eu perguntasse para vocês quantos pneus tem um carro, se uma pessoa me responder quatro, de certa forma ela está falando correto, porque quando a gente vê um carro andando, tem quatro pneus. Mas se uma outra pessoa falasse cinco, ela também não estaria errada, porque é quase certo que há um step, um pneu sobressalente no porta-malas. Então, o total de pneus seriam cinco, tá? Então, só para e tem algumas expressões que a gente pode ler numa questão no Enem e a gente pode ficar bugado e a gente não sai disso. Uma delas é essa que eu acabei de dar a dica para vocês. Contando-se as rodas que encostam no chão, ou os pneus que encostam no chão, tá? Até porque roda não encosta no chão, tá? Obtém-se o valor de 100 rodas. Quantas motos e quantos carros há no estacionamento? Tá, só que essa equação, como ela está escrita ali, C mais M igual a 30, ela tem bilhões de respostas. 20 mais 10 dá 30, 25 mais 5 dá 30, 28 mais 2 dá 30, 29 mais 1 dá 30. Ela tem bilhões, trilhões de respostas. Porque ela tem duas variáveis e uma equação só. Agora, se eu pensar no assunto rodas, aí eu posso pensar assim, ó. Se não é para considerar o step, porque está dizendo que é para considerar só as rodas que encostam no chão, eu posso dizer que cada carro tem quatro rodas e cada moto tem duas rodas. E eu sei que isso tudo junto vai dar um total de 100
rodas. Tá? Sim ou não? Ok. Tá. E agora eu botaria uma chave aqui, ó, e isso viraria um sistema. Sistema é isso, tá? Eu vou apagar aqui, porque eu queria só escrever junto com vocês, porque isso está escrito aqui, ó. Eu vou chamar M de motos, C de carros. Se você estivesse no presencial, eu tenho quase certeza que alguém ia perguntar: professor, não posso chamar de XY? Claro que tu pode. Pode chamar da letra que quiser, solzinho, emoji, coraçãozinho, tu pode, assim, letra ou símbolo que tu quiser. Eu só quero que tu tome muito cuidado na hora de marcar a alternativa, porque às vezes a gente chama de X a questão inteira, e daí na hora de dizer quantas motos tem, eu coloco carros. Então, eu, Marcelo, se tu permite uma sugestão, eu acho que é melhor não botar X e Y quando é um probleminha. Quando é um probleminha, se falar de leite, chama leite de L. Se falar de pão, chama pão de P. Se falar de carros, chama C de carros. E assim por diante, tá? Mas é uma sugestão. Eu não estou dizendo de maneira alguma que se tu fizer com X e Y, tu vai errar. Eu só acho que há uma chance de tu te enrolar no final na hora de marcar na alternativa, tá? Então, olha só. Ali eu fiz M mais C igual a 30, 2M mais 4C igual a 100. Lá em cima está escrito método de Cramer. Só que esse método a gente não vai ver. Aqui a gente vai olhar lá em matrizes, vocês vão olhar, melhor dizendo, junto com o professor Wagner. Então eu não vou me meter nisso. Então eu gostaria que agora, rapidinho, alguém me dissesse: vocês querem fazer por adição ou substituição? Se ninguém falar, eu vou decidir. Adição. Adição. Tá. Então, ó, a Ariel falou. O que que eu vou fazer? No método da adição, eu vou pegar e vou tentar, na minha cabeça, somar uma linha com a outra. E o que eu estou torcendo é que dê zero numa das letras. Então, ó, o que que tem aqui invisível? Aqui invisível tem um. Se eu fizer um mais 2, dá 3. 3 não é bom para mim, porque não zerou a letra M. Aqui na frente do C de cima tem um. 1 mais 4 dá 5. 5 não é bom para mim. Por que que não é bom para mim? Porque 5 não é zero. E eu queria que tivesse zerado. Se tivesse zerado ou a letra M ou a letra C, eu estaria feliz. Então, que conclusão eu chego? Não vai dar para usar o método de adição direto. Eu vou ter que escolher um número para multiplicar. Ou a linha de cima ou a linha de baixo. E lembra que o meu objetivo sempre é cancelar. Então eu quero ficar mais 2M menos 2M. Eu quero ficar mais 4C e menos 4C. Então haveria duas possibilidades nesse exercício. Se alguém pensar, eu quero matar o M, então eu deveria multiplicar a primeira linha por menos 2, tá? Se alguém pensar, eu quero matar o C, eu deveria multiplicar a primeira linha por menos 4. As duas atitudes dariam respostas certas lá no final. É só um começo diferente, tá? Eu vou multiplicar por menos 2 toda a primeira linha, tá? Desculpa aí, eu sei que tá bem feio. Deixa eu fazer aqui, ó. É que eu tava com o mouse errado ali. Além de estar usando o mouse, eu estava usando o mouse do Note, né? E o mouse aquele de escrever é mais, de segurar na mão, acho que é mais fácil. Tá. Se eu multiplicar a primeira linha por menos 2, vai ficar menos 2M menos 2C igual a menos 60, porque eu tenho que multiplicar toda a linha por menos 2. A linha de baixo, eu não vou fazer nada. 2M, depois 4C, e 100. Só copiei a linha de baixo. Agora, como o nome do método é método de adição, eu vou poder somar. Menos 2M com mais 2M vai cortar os M. Menos 2C com menos 4C vai ficar menos 6C. Aqui, menos 60 com 100 vai dar quanto?
Ih, eu errei lá em cima que não é menos 2C. Agora que eu vi. Aqui é 1, né? Ó, aqui é 1. 1. E daí aqui não vai dar menos 6. Vai dar menos 5. Agora sim. Tá. Então, se eu fizer 100 menos 60, vai dar quanto? 40, tá? Professor, Foi. por que que aquele 4C embaixo ficou negativo? Por quê? Porque eu ratei. Meus amigos. Ainda bem que tu viu, nem tinha visto. Ó, vamos arrumar aqui. Tá. Menos 1C mais 4C vai dar 3C. Isso. Tá, mas não é menos 1C, é 1C. Meu Deus, tá difícil hoje. Tá, vamos de. Não, tava certo em cima. Tava certo, tava certo, tava certo, tava certo, tava certo. Ô, Marcelo. Aqui tava certo porque eu tinha multiplicado por menos 2. Ô, viajante. Aqui. Então aqui tá certo menos 2. Agora sim. 4 menos 2C dá 2C. Agora sim. Então C vai ser igual a quanto? 40 dividido por 2. E quanto que é 40 dividido por 2? 20. Então eu acabei de descobrir que tem 20 carros no estacionamento. Como é que eu vou descobrir motos? Motos mais carros igual a 30. Peguei a primeira equação. E agora eu vou isolar motos. Motos mais 20 carros igual a 30. Então, motos vai ser igual a 30 menos 20. 30 menos 20 é 10. Então, motos vai ser igual a 10. Então, qual a solução desse sistema? Esse estacionamento tinha quanto? O estacionamento tinha 20 carros e 10 motos, tá? Tranquilo? Sim, consegui fazer o cálculo, nem acredito nesse evento. É isso que eu meio que te atrapalhei um pouco ali quando eu ratei naquela multiplicação. Acredita, guria? Acredito. Tá, amados. Então foi esse nosso tempo. Eu achei que daria para ver um pouquinho de conjuntos, mas eu tenho que explicar não lentamente, mas também não na correria, para que vocês possam entender. Amanhã a gente continua na geometria plana, e na semana que vem a gente vai para conjuntos, aquele negócio de união, intersecção, naturais, reais e assim por diante. Tá? Um abraço, uma boa aula na sequência aí. Vocês têm aula de quê agora? Que matéria? História. História eu gosto. Eu fui bem no vestibular de história. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. Beleza, professor. Eito, até amanhã.
Boa noite, gente. Me ouvem? Boa noite. Boa noite. Agora eu ouço Posso? vocês. Então tá, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula aí de história do Brasil. Eu vou dar aquela retomada de sempre no conteúdo da aula passada. Aí depois a gente segue para o conteúdo da aula de hoje, tá? O material eu não vou disponibilizar ainda hoje, que o material de hoje, que faltou alguma coisa ali no final, botar as questões que eu sempre boto, né, da URGS. Não consegui abrir ali os PDFs, então faltou. Então eu vou botar essa semana ainda, tá, gente? Mas não vai ser hoje em seguida. E também as indicações de filmes e vídeos, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui, compartilhar aqui. Como agora eu ouço vocês, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa e fazer algum comentário, alguma dúvida, abre o microfone e sai falando, tá? Deixa eu ver o que a gente estava aqui. Então, gente, eu vou retomar rapidamente, tá, o que a gente viu na outra aula, tá? Na aula da semana passada. E depois a gente segue para a aula de hoje, até porque tem coisas da aula passada que nós vamos precisar lembrar, tá? Para a aula de hoje, principalmente ali a parte da União Ibérica, tá? Eu vou passar rapidamente onde eu achar que a gente tem que parar, aí a gente para. Deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Deixa eu ver. Aí. Vamos lá, então. Então, na aula passada, pessoal, nós falávamos do início da colonização do Brasil pelos portugueses, mais especificamente o recorte temporal do século XVI, tá? Então, cada aula, assim, cada material, eu vou fazer bem no título do material, eu vou botar o século que a gente vai estar trabalhando naquele material. Uma coisa que outra, assim, talvez vá, algum assunto que outro vá pertencer também a outros séculos, a outros recortes temporais. Mas, geralmente, tá? Então, vou procurar fazer aula para a gente delimitar, né, de qual século a gente está falando, né? Para a gente se achar aí no tempo também, né? Não se perder aí no tempo, tá? Então falamos, né, das capitanias hereditárias, né, desse sistema de capitanias hereditárias que foi criado por Portugal, né, para tornar a colonização mais efetiva do território. E esse sistema, né, ele já tinha sido utilizado pelos portugueses em outros territórios e vai ser utilizado aqui no Brasil, né, aquela divisão do Brasil em grandes lotes de terra para poder, né, transformar, para poder colonizar e explorar melhor o território, tá? Esse sistema não vai desaparecer com os governos gerais, lembrando, tá? Esse sistema ele permanece, a divisão das capitanias permanece, os capitães donatários eles permanecem, só que agora eles vão obedecer quando tiver, né, o governo geral, que a gente também falou, né? Eles vão obedecer ao governo geral, tá? E nós botamos aqui, ó. Aí falamos das capitanias, as mais prósperas, né, de São Vicente, Pernambuco, que conseguiram, de alguma maneira, tornar a exploração mais efetiva, conseguiram produzir açúcar, conseguiram expulsar os indígenas que incomodavam ali, conseguiram expulsar os franceses. Então, né, essas duas capitanias, elas tiveram sucesso, vamos dizer assim, né, na empreitada que os portugueses estavam se propondo aí, né, na colonização, tá? Aí vieram os governos gerais. Aí lembrando, né, o governo geral é uma maneira que Portugal pensou de centralizar a administração do território numa figura, numa pessoa que é o governador geral, mas o sistema de capitanias não desaparece. Portugal vai escolher uma capitania para ser a capitania real, a capitania de Portugal, que vai ser a capitania da Baía de Todos os Santos, onde hoje fica o estado da Bahia, tá? E lá vai ser a primeira sede administrativa do Brasil,
que é a cidade de Salvador, inclusive, né, considerada então a primeira capital do Brasil, e o primeiro governador geral vai ser o Tomé de Souza, tá? Então nós falamos aí dos governadores gerais também nesse sistema aí dos governos gerais, tá? Tomé de Souza, depois o Duarte da Costa e o Mendes Sá, tá? Nesses 3 primeiros governos gerais aconteceu muita coisa importante, assim, que às vezes é lembrado nas provas, que alguma questão pode trazer então para vocês, né? No governo Tomé de Souza foi a construção da cidade de Salvador e a primeira missão jesuítica, né? Os primeiros jesuítas vindo também para o Brasil, a divisão do governo em outros cargos também, ouvidor-mor, capitão-mor, provedor-mor, também instaladas as câmaras municipais, né? Começam a ser também introduzidos os engenhos ali naquela região. Então, né, é um governo bem importante. Daí, no governo do Duarte da Costa, teve a invasão francesa, quando os franceses construíram a França Antártica, numa região da Baía de Guanabara, e também foi o período ali que começa a construção do Colégio de São Paulo. E no governo do Mendes Sá, a expulsão dos franceses e em cima de onde os franceses estavam, a construção da cidade do Rio de Janeiro, a cidade que se chamava São Sebastião do Rio de Janeiro, futura cidade do Rio de Janeiro, e depois, né, a próxima capital do Brasil, tá? Então, isso aqui é bem importante, tá, pessoal, para a aula de hoje, que a gente vai falar, a União Ibérica. A União Ibérica foi uma união entre Portugal e Espanha, quando morre o Filipe, o rei de Portugal, Dom Sebastião. Ele morre em 1578, numa batalha contra os mouros, não deixou herdeiros, e o único herdeiro mais próximo para assumir o trono seria um tio-avô dele, Dom Henrique, que também vai falecer logo depois. Então, em 1580, a dinastia Avis, ou Avis, ela desaparece e sem deixar herdeiros, tá? E aí o rei da Espanha, o Filipe II, ele vai invadir Portugal e vai anexar Portugal aos domínios da Espanha, criando então essa União Ibérica a partir de 1580 e ela vai durar até 1640, tá? Na aula passada eu não falei assim em maiores consequências da União Ibérica, mas que deixei para a aula de hoje que uma das grandes consequências, tá, é que a Holanda vai invadir o Brasil por causa da União Ibérica. Mas por quê? Porque o Filipe II, o rei da Espanha, vai determinar, isso eu vou falar, vou repetir depois, ele vai determinar que a Holanda, os holandeses, que na real naquele tempo não se chamava Holanda, eram as Províncias Unidas, tá? As Províncias Unidas, futura Holanda, não vai, os comerciantes holandeses não vão mais poder vir aqui para o Brasil comprar o açúcar e levar para refinar na Europa e comercializar. E quem fazia essa atividade era principalmente os holandeses. Então, com essa proibição, tá, que o Filipe II vai impor aos holandeses, a Holanda vai resolver, então, invadir o território brasileiro, invadir o Nordeste, onde era o principal centro, né, da produção açucareira, e a Holanda vai ficar um tempo lá no Nordeste, produzindo açúcar, governando algumas regiões, uma boa parte do Nordeste, e também não só vai invadir o Nordeste, vai invadir lá na África, onde os portugueses tinham tráfico, né, nós vamos falar também disso hoje, o tráfico dos africanos, vai invadir os locais, né, que os portugueses tinham esse comércio na África. Então a Holanda vai comandar assim a produção açucareira, o tráfico durante algum tempo, o que vai trazer também consequências aqui para o Brasil, por exemplo, os indígenas começam a ser novamente mais procurados para a escravidão, que tinha diminuído um pouco. As missões jesuíticas que existiam aqui no sul vão ser atacadas por causa disso. Então vai dar uma consequência bem interessante aí para a história do Brasil, interessante, né, no sentido aí da colonização, a União Ibérica, tá? Eu vou repetir depois com vocês, mas para já se ligar que é um assunto que vai ter consequências diretas e uma delas é a invasão holandesa, tá? As invasões holandesas, no plural. Falamos também da produção do açúcar, né, das características da produção açucareira, baseada naquele sistema da plantation, que era uma monocultura, só se produzia, né, açúcar, mas né, com algumas aspas ou com
cuidados ao falar sobre isso, porque assim, apesar de ser uma monocultura, se produzia outras coisas nas lavouras para o consumo interno. E a economia do período colonial brasileiro não vai ser só produção de açúcar, tá? O que também é importante, caiu já numa questão alguns anos atrás, falava de plantation, falava da monocultura, falava que era só mão de obra escrava, e não era bem isso, né? Existia outras culturas aqui, outras produções, e também existia um trabalho livre, alguns trabalhadores livres, até no engenho, feitores, mestres de açúcar, artesãos. Então não era exclusivamente a mão de obra escravizada e não se produziu só açúcar, tá? No período colonial, tem que cuidar. Se produzia mais açúcar do que outras coisas, mas não era só açúcar, tá? E o mercado externo, o açúcar era o que era mais, o que era visado mesmo para o mercado externo. As outras coisas que se produzia, algumas eram para o mercado externo, mas muitas também para o consumo interno, tá? Então, ali eu botei, né, as características da produção do açúcar, tá, gente? Desde a instalação, né, das capitanias hereditárias, já começou aqui, desde a vinda lá da primeira expedição de povoamento, já começou, né, o engenho aqui, os engenhos começaram a ser criados aqui, construídos, e a produção do açúcar começou. Primeiro com a mão de obra indígena, né, escravizada, e depois a mão de obra dos africanos escravizados, mas lembrando, né, como eu falei, nem toda a mão de obra, não era toda a mão de obra escravizada. Alguns serviços dentro da produção do açúcar tinham uma mão de obra livre, tá? Desses caras que eu falei aí, mestres de açúcar, artesãos, agregados ali que viviam no engenho e ajudavam, mas ganhavam alguma coisa, assim, não eram pessoas escravizadas, tá? Então, ali eu botei a imagem, ó, da produção, tá? Lembrando que nem todos os donos de terra tinham engenho. O engenho era algo difícil e caro de ser montado, então nem todos os produtores de açúcar tinham engenho. Alguns só tinham a terra e a produção da cana e vendiam não, eles alugavam o engenho para produzir o açúcar. Eles só tinham eles tinham a terra, né, e a produção, tinham escravos, enfim, mas não tinham engenho, tá? E uma subprodução do engenho era a cachaça, a aguardente, que era usada na África muito como escambo, a troca por africanos escravizados. Então, era uma subprodução para um mercado externo também. E o engenho era composto por esse complexo, né, de construções da Casa Grande, que era a casa onde vivia o senhor de engenho e sua família, a senzala, né, que era a habitação das pessoas escravizadas, a capela, e o próprio engenho ali onde era, né, a produção do açúcar, que tinha todo um maquinário ali, toda uma estrutura. Nos primeiros engenhos tinham até médicos assim, pessoas que, né, tinham conhecimento de medicina para caso alguém se machucasse. Nos primeiros, assim, depois foi desaparecendo. Isso então bem no início ali no início da produção tinha pessoas que caso alguém se machucasse ali trabalhando. Só que depois, com o ritmo da produção aumentando, os portugueses e os senhores de engenho começaram a não dar mais bola para isso. Se machucasse ali alguém, se prendesse o braço numa moenda ali, enfim, seguia a produção. O importante era não parar. Então, depois, com o tempo, né, deixou de ter esses profissionais aqui, né, para cuidar, assim, se alguém tivesse machucado ali na produção, tá? E é isso, falamos também da sociedade do açúcar, né? É uma sociedade bem estagnada, né? O senhor de engenho, sua família, mandava em tudo, né? Uma sociedade patriarcal. Depois, abaixo ali, talvez o senhor de engenho, aqueles que não tinham engenho, que tinham as terras, mas não tinham engenho. Abaixo, eu digo nessa pirâmide social, né? Que a gente costuma desenhar, né? As pirâmides sociais. Então, abaixo daí os feitores, mestres de açúcar, agregados, religiosos, comerciantes, né? Que trabalhavam ali, enfim, ganhavam alguma coisa, e a maioria que eram os trabalhadores escravizados. Então, uma sociedade estagnada, né? Geralmente, quem nascia numa posição social mantinha aquela posição social a vida inteira, né? Dificilmente mudava, ou se mudasse, mudava, né, muito pouco, assim, durante a vida, tá?
E o que determinava, né, a posição social era a posse de terras e posse de escravos, né? Quem tinha terras e escravos, né, é quem tinha mais dinheiro, é quem mandava, tá? Lembrando também que, assim, um dos principais uma das principais atividades uma das atividades que dava mais dinheiro era a atividade do tráfico dos africanos escravizados. Então, os traficantes, os comerciantes, né, os donos de empresas mesmo que faziam esse tipo de comércio, eram empresas. Esses caras que tinham muito dinheiro. Muitas vezes eles até emprestavam dinheiro para os senhores de engenho, e depois cobravam, claro, né, as dívidas, juros, enfim. Então, esses caras que tinham muito dinheiro, os donos dessas empresas de tráfico de pessoas escravizadas. Isso era um dos negócios mais lucrativos do período colonial. E, né, ninguém queria mexer, ninguém queria acabar com esse negócio lucrativo. Então, a escravidão, né, seguiu aí por muito tempo, tá? É claro também, né, a questão de enxergar um outro ser humano como inferior, né, enfim, racismo, todo, mas, né, tudo isso contribui, tá? E a escravidão, dos povos indígenas, falamos também, né, no final. Tinham 3 métodos de escravidão num primeiro momento, né? O primeiro na escravidão na base da força, pura e simples, né? A caça, o aprisionamento do indígena na base da força. Tinha um outro método que era tipo um campesinato, então ia se aculturando o indígena, tirando ele das suas aldeias, né? Das suas comunidades, das suas sociedades. Isso era feito muito pelos jesuítas, né? Que era e tornando o indígena mais próximo do que eles entendiam que era o certo, né, no ideal de trabalho dos portugueses, no ideal da religião cristã, e depois esse indígena aculturado, ou esse indígena que foi retirado, né, do seu local ali, da sua aldeia, da sua sociedade, ele vai acabar, às vezes, sendo escravizado. E o terceiro método era a integração gradual, né, do indígena como um trabalhador assalariado e depois também escravizado conforme a demanda, né, que os portugueses queriam, tá? Então, assim, a escravidão indígena, às vezes a gente passa por cima, assim, eu falo muito rapidamente, mas ela ocorreu todo o período colonial, não, né, em nenhum momento deixou de ocorrer. Claro que teve diferenças da escravidão dos africanos, em alguns momentos os jesuítas defendiam os indígenas, diziam, olha, né, a gente está aqui catequizando eles são cristãos, não pode ser escravizado quem é cristão, né, quem está se entendendo aí na cultura cristã, mas, né, o interesse maior era o interesse da colonização, não era o interesse da catequização. A catequização servia para a coroa portuguesa como uma forma de elevar a religião, que né, os reis defendiam, mas também de garantir território e garantir pessoas que defendessem aquele território. Então, assim, se os indígenas começassem a resistir, né, se os indígenas não aceitassem a catequização, ou enfim, se por si só, assim, precisa de mais, né, trabalhadores aqui numa determinada região, eles iam ser escravizados. Se os indígenas atacassem, né, atacassem não, né, resistissem ao ataque português, também, né, se faziam as guerras justas, que era essa maneira dos portugueses de a gente está se defendendo dos ataques indígenas, né? Na real, né, os indígenas estavam se defendendo deles e os portugueses atacavam mesmo para aprisionar e matar. Então, sempre teve a escravidão indígena, todo o período colonial, né, desde ali 1530, não terminou com a vinda dos africanos, com né, a vinda forçada dos africanos aqui para o Brasil, tá? Claro que em alguns momentos vai ter, os indígenas vão ser mais procurados ou menos, tá? E também, é claro, algumas produções, os indígenas eram mais visados que os africanos e para outras os africanos eram mais visados que os indígenas. Para a produção do açúcar, por exemplo, os africanos eram mais visados, os portugueses entendiam que os africanos tinham mais habilidade para a produção do açúcar, o que na real não se comprova. Os indígenas também tinham habilidade. Aí se criam, né, também alguns mitos,
na época, mas os indígenas são mais preguiçosos que os africanos, né? O que é uma mentira, né? Mas os indígenas não sabem produzir, não sabem agricultura, eles sabiam. A maior parte dos indígenas tinha manejo da agricultura, talvez de outras coisas, não de açúcar, mas tinha, tá? Então também começam a ser criados esses mitos, né? E claro, tanto os indígenas quanto os africanos, quando começam a resistir à escravidão, os portugueses e os senhores de engenho, enfim, né, quem escravizava não aceitava. Os indígenas tinham mais, entre aspas, facilidade para fugir aqui, porque conheciam mais o território, tinham mais contato aqui com outros povos, né, com quem já vivia aqui, e os africanos vão ter mais dificuldade, mas também vão fugir. Quando começam a fugir, começam a resistir, começam a se negar, é criado, né, são preguiçosos, não gostam de trabalhar, né? E, claro, o modo de vida, né, dos indígenas, as visões, né, que eles apresentam também para os portugueses, cria esse choque para eles, né? Pô, como é que eles vivem assim, né? Então, também criam, né, esses mitos a respeito dos povos indígenas, tá? Bom, eu botei aqui algumas datas também para situar, né? O período que marcou o apogeu da escravidão indígena, ou seja, o período que mais vai ter escravidão indígena vai ser ali de 1540 até 1570. Tá? Então, na metade ali do século XVI, né? Do metade, um pouquinho antes até um pouquinho além da metade aí do século XVI. Tá? Então, esse é o apogeu aí da escravidão indígena. A partir de 1570, 1580, começam, né, os africanos a substituir os indígenas como mão de obra escrava. Mas, como eu disse, né, os indígenas não deixam de ser escravizados em nenhum momento. Tá? Sempre, em todo período colonial, vai ter escravidão dos povos indígenas. Tá? E tinha deixado, né, as indicações de filmes, então, se vocês quiserem, né, dar uma olhada, tem um filme, o Anchieta, que é sobre o padre José de Anchieta, que veio para o Brasil, jesuíta, né, que também teve uma atuação ali próxima aos indígenas, e uma série chamada Brasil 500 anos, que tem lá, é uma série de vários episódios, e tem colônia, império, república, e vai falar um pouco sobre esse período, tá? Bem assim delimitados os assuntos, tá? Acho que é bem interessante. E no final tem as questões, então deixa eu ir para para o material da aula de hoje. Vamos para o século XVII, tá? Vamos lá para o século XVII. Deixa eu ver meu tempo aqui. Tá, tem bastante. Esse século, pessoal, então, ele é marcado por algumas mudanças, consequências. Essa da União Ibérica é uma, né? As invasões holandesas. Vão ter revoltas também, que a gente vai trabalhar na outra aula, as chamadas revoltas nativistas ou revoltas coloniais, tá? Já caíram algumas questões. E assim, o que eu venho dizendo, né, nas aulas é que as questões da URGS, né, principalmente, como era uma prova antigamente, era uma prova maior, né, aí nos últimos anos se tornou uma prova menor, de 15 questões, então Brasil Colônia aparece, mas geralmente é uma questão, antes vinha 3 questões, 2, 3 questões. E claro, né, aí a questão se torna mais abrangente. Ela não vai ser tão específica, né? Ela vai perguntar algo assim que vai englobar mais coisas. Então é sempre bom a gente ter, né, um conhecimento assim do geral do que está acontecendo no período colonial, tá? Aqui eu botei outras atividades econômicas do período colonial brasileiro. Então, para reforçar que não era só açúcar, que não foi só o ouro. Quando o ouro é descoberto, vai ter uma mudança drástica também. Eu acho que a gente vai falar sobre o ouro na aula da outra, sem ser na semana que vem, na outra, tá? Então, assim, teve outras atividades econômicas, foram produzidas outras coisas aqui, tá? O fumo, o algodão, fumo e algodão também serviam para o mercado externo, que nem a aguardente também, tá? Então, assim, fumo, algodão e aguardente produzidos, o fumo e algodão principalmente no norte e no nordeste, e a aguardente onde tinha engenho, foram para o mercado externo também.
tá? Não foram só para o mercado interno, tá? Foram também, mas a maior parte era o açúcar, tá? Criação de gado, pecuária, ele não era usado apenas na subsistência, como está aqui na legenda aqui da imagem, não era só para o consumo, né, para comer a carne. Ele também era utilizado para as moendas dos engenhos, para força para, né, fazer as moendas dos engenhos girarem. E desde quase sempre também, desde o século XVI, assim, começa a ter os engenhos, logo depois vão surgir as fazendas de gado. Até uma das questões para os indígenas começarem a resistir aos portugueses, enfim, resistir à colonização, porque o gado ele era ele não é produzido, né? O gado era criado no interior do território. Ele não era criado no litoral. Então as fazendas de gado geralmente elas vão ser sempre no interior, enquanto no mais próximo do litoral fica a produção do açúcar e outras produções agrícolas, mas principalmente a do açúcar. Então o gado vai para o interior. E quando os portugueses e os colonos aqui começam a abrir terra para botar fazenda de gado, começam a encontrar os indígenas. Alguns indígenas que tinham fugido do contato do litoral com os portugueses, estavam indo para dentro do território, e alguns que eles nunca tinham tido contato. Então os indígenas vão resistir a essa atividade, principalmente a do gado, porque é no interior, tá? Mandioca, trigo, charque também são produzidos, mas mais para o consumo interno, tá? Alimentação. Assim, a alimentação, né, dos trabalhadores era muito precária, era oferecido para eles, né, uma alimentação rasa, assim, só para manter, né, assim, praticamente para não morrer pouquinho assim, ah, um pouquinho de arroz, um pouquinho de trigo, um pouquinho de mandioca, e o resto eles tinham que produzir. Então, a alimentação era bem precária, então, assim, o que os trabalhadores, os indígenas, os africanos, enfim, conseguiam produzir por eles, eles produziam, porque o que era dado a eles era muito pouco, assim, por dia, né? Era uma coisa mínima para se manter vivo, tá? E os senhores de engenho, a sua família, geralmente traziam as coisas de fora e não produziam aqui, tá? E as drogas do sertão é interessante, que são coisas encontradas aqui, no território brasileiro, e algumas também foram para o mercado externo, assim, mas de uma maneira bem menos incisiva, bem menos significativa que o açúcar. Botei algumas: guaraná, gergelim, cacau, baunilha, castanha do Pará. As drogas chamadas drogas do sertão, não são drogas, né, que a gente fala hoje, né? Na época foi usado esse termo, então ele ficou até hoje, vocês vão encontrar aí nos livros de história, enfim, em outros lugares. Drogas do sertão são esses produtos, vamos dizer assim, encontrados aqui, tá? Então, bem importante, tá, gente? Outras atividades econômicas também no período colonial. Café não é do período colonial. Café é já do período do Império. Então, o café não entra aqui, tá? Nas atividades econômicas. E vamos lá. França equinocial, o que que é isso? Não sei se vocês lembram, né? Os franceses, eles incomodaram bastante os portugueses na colonização. A França nunca aceitou muito bem, né, a colonização portuguesa e vai incomodar, vai seguir incomodando. Na verdade, a gente tem três momentos de invasão francesa. Tem aquele momento da França Antártica, vai ter agora a França Equinocial, vai ter mais um no século XVIII. Então, os franceses, todo o período colonial, vão incomodar os portugueses, tá? O que que acontece? Em 1612, então, início do século XVII, uns comerciantes e nobres franceses, eles se associaram e tentaram organizar uma outra colônia francesa, agora em outro lugar, tá? Não mais lá na Baía de Guanabara. Agora eles foram lá para o Maranhão, tá? No atual estado, mas não existia Maranhão ainda, não existia estado do Maranhão, era uma capitania lá, né? A capitania, se eu não me engano, a do Grão-Pará, tá? E lá eles criaram uma colônia chamada de França Equinocial, tá? Essa colônia, então, uma outra colônia francesa, tá? Aí no mais para o norte, ou mais, né, para o nordeste brasileiro, ela vai se sustentar ali por algum tempo
E a expedição, né, que vai ser uma das principais ali comandadas para manter essa colônia, expedição comandada pelo Daniel de La Touche. Tá? Ele fundou um forte chamado Forte de São Luís, em homenagem ao rei da França. Quase todos os reis da França se chamam Luís. E ele deu origem à cidade de São Luís, hoje capital do Maranhão. Então, uma cidade bem antiga também, daí no início do século XVII, e com origem na invasão francesa aqui no território. Tá? E aí aconteceu uma coisa que raramente acontecia, mas como nós estamos num período da União Ibérica, os portugueses e os espanhóis se uniram para enfrentar os invasores. Tá? Era difícil acontecer união entre Portugal e Espanha, assim, união militar, aliança militar. Aconteceu em alguns momentos do período colonial, mas sempre, claro, com interesse, quando tinha interesse dos dois, né, eles raramente se bicavam, assim, tá? E após inúmeros combates, então, os franceses desistiram e se renderam em 1615. Então, durou aí uns 3 anos, tá? A França equinocial. Teve uma questão da URGS, se eu não me engano, 2009, ou seja, né, há bastante tempo atrás, 15 anos atrás, que perguntou das invasões francesas e trouxe os três momentos de invasão. Então, a da França Antártica, a França Equinocial e a outra lá do século XVIII. Depois, não apareceu mais assim uma questão, como eu disse, né, uma questão específica é mais difícil de aparecer. Pode ser que apareça, né, citada em alguma questão, mas especificamente acho mais difícil. Mas para lembrar que a França equinocial existiu, que a França estava incomodando aí, tá? Vou passar aqui, vamos ver. Aqui é uma planta, ó, a planta baixa do Forte de São Luís, tá? Construído pelos franceses, tá? Então, os franceses construíram lá, né, o forte e dali, né, essa invasão é parecido com a do Rio de Janeiro, né? Duas cidades do Brasil, né, elas têm origem nessa expulsão dos franceses, o Rio de Janeiro com a França Antártica e São Luís com a França Equinocial. Então, tem, né, uma relação aí, né, a invasão francesa com a origem dessas cidades. Vamos falar da escravidão africana. Então, agora, né, que a gente está avançando aí no século XVII, é como eu disse, né, o auge da escravidão indígena vai até os 1570, então, né, da metade para o fim do século XVI. E agora os africanos estão sendo cada vez mais visados para mão de obra, né, aqui nas lavouras de açúcar e também para outros tipos de mão de obra, e cresce progressivamente a partir de 1570, tá? Final do século XVI e quase aí início do século XVII. Tá? Então, eu botei substituição, né? Mas entender que não é uma substituição completa e total, né? Os indígenas seguiram sendo escravizados. Tá? Para vocês terem uma ideia, tem um dado que mostra, né, a mortandade dos indígenas entre 1562 e 63, mais ou menos 60 mil indígenas morreram em um ano. Olhem só, né, esse número é exorbitante, né? Ele traz assim né, o montante, né, para aquela época, 60 mil, né, pessoas em um ano. Então, para mostrar como foi, né, agressiva a colonização para os indígenas, as causas principais eram as doenças e as guerras, né? Então, as doenças trazidas, né, pelos brancos, que os indígenas não tinham defesa biológica, e as guerras justas que eu falei. Ou os portugueses também chamavam, às vezes, guerras de extermínio. Então, né, essa foi uma outra causa bem importante para esse número tão expressivo desse genocídio indígena. Tá? Nessa época, então, a coroa portuguesa começou a tomar medidas contra a escravidão, né, a escravização dos indígenas. Tá? Começa a dizer, não, agora só em situação, né, só nas guerras justas, que pode escravizar, que é esse conflito que eu falei. Não pode em outro, né, para uma outra coisa, não pode, tem que ser em guerras justas. Só que daí também, o que é guerra justa, né? Quem vai dizer o que está acontecendo? Quem vai determinar se a guerra se é uma guerra justa ou não é o que está acontecendo?
né? Então também fica muito a coroa lá de Portugal determina, mas também quem está aqui no Brasil meio que faz o que quer, assim, né? A fiscalização também não era assim, ah, não, mas olha lá, né? Estão escravizando os indígenas, sendo que não é uma guerra justa, e, né, vão ser punidos. Dificilmente, tá? Claro que havia, né, às vezes uma reclamação, principalmente dos jesuítas também, né, que não podia, mas também, né, era uma coisa não ficava assim tão, né, não era tão fiscalizado, tá? E também a guerra justa acontecia, eu botei ele no final, ó, como punição pela prática da antropofagia. Acho que eu mencionei na última aula, né, os portugueses achavam isso um absurdo, né, os indígenas praticarem antropofagia e usavam isso como justificativa para aprisionar ou matar os indígenas. Isso vai todo o período que os portugueses ficam aqui, em todo momento usam isso, né, contra os indígenas, o que era uma prática, né, ritual indígena, enfim, né, parte da cultura que os portugueses achavam um absurdo, né? Mas a monte de gente que eles matavam, né, aí estava tudo bem. Aqui eu botei uma gravura do Zacarias Wagner, tá? De 1630, que mostra já a substituição, né, da mão de obra de pessoas africanas aqui, pessoas negras, mas, né, ela é de 1630, né, mas a substituição, entre aspas, já começa antes. O que mais da escravidão africana? Enfim, né, falar um pouco da própria escravidão, do tráfico, né, dos africanos escravizados, tá? Já no século XVI, né, já existia o tráfico chamado tráfico negreiro, né, ou tráfico dos africanos escravizados, uma atividade, como eu disse, né, extremamente lucrativa, tá? Na verdade, os portugueses já utilizavam, né, os africanos escravizados lá no século XV, já tinha nessa ideia, né, de levar os africanos para locais de produção no século XV, já nas ilhas do Oceano Atlântico. Então, essa atividade, né, ela começa a se tornar mais expressiva aqui no Brasil a partir do século XVII, mas ela já era feita pelos portugueses. Os traficantes de escravizados, então, né, interessados em expandir esse negócio, eles começam a firmar alianças com os chefes locais africanos, tá? Fazendo, né, às vezes uma troca, às vezes não, né, quase sempre, uma troca, o escambo, né, dos africanos aprisionados ou que viviam num sistema ali que não era escravidão, né, mas que tinha, claro, tinha uma cultura de guerra entre as sociedades africanas e os que eram vencidos eram levados como prisioneiros e muitas vezes, então, né, o que esses traficantes, o que os portugueses fizeram era comprar esses prisioneiros, trocar eles por outros produtos e levar isso aos milhares e aos milhões, né? A gente vai ver, né, os números aí, mas se calcula mais ou menos que tenham vindo, né, que tenham sido trazidos para o Brasil aí em torno de 8 milhões, a 8, 10, alguns falam até 12 milhões de africanos. Tá? A Igreja Católica que, né, se manifesta contra a escravidão dos indígenas em relação à escravidão dos africanos não diz quase nada. Só dizia que tinha que ser batizado antes de entrar no Brasil, né? Não podia ser pagão, né? Tinha que ser batizado na religião cristã. Então era feito o batismo à força, claro, né, dos africanos. E até tinham rituais lá na África ainda, rituais assim de batismo, de esquecimento da própria cultura. Em alguns locais eram feitos rituais para os africanos já irem se acostumando, né, ao novo território que eles iam encontrar, os que chegassem, né? Os africanos trazidos, então, para o Brasil, eles pertenciam a dois grandes grupos étnicos, tá? Sudaneses e bantos. Mas, assim, né, não dá para classificar dessa maneira, que nem os indígenas, né? Quando a gente fala, os tupis e os tapuias. Só que a diversidade étnica e cultural era muito maior do que simplesmente sudaneses e bantos, tá? Sudaneses geralmente originários da região da Nigéria, Daomé e Costa do Marfim, e os bantos geralmente originários do Congo, Angola e Moçambique. Então tinha essa diferença, mas assim, como eu disse, né, diferenças étnicas, culturais, físicas, elas eram enormes, tá? É a mesma coisa, né, em relação aos indígenas. Não dá para, né, botar tudo na mesma, são todos, né, falam todos a mesma língua, não, né? Muito pelo contrário, tá?
Aqui eu botei, ó, o compartimento de um navio chamado Negreiro. Geralmente se acha no século XIX que ainda existia, né, a escravidão, ainda existia o tráfico. No século XIX começa a surgir, então, esses desenhos, né, de como era um navio que levava, né, os africanos escravizados. Então, existem desenhos da época, né, que mostram, e essa é uma gravura, é uma delas, ó, feita em 1800, publicada em 1830. Como é que se dava esse tráfico, então, né, dos africanos? Bom, se calcula, o tráfico, o principal, assim, foi entre 1550 e 1855. Em 1850 é feita uma lei, aqui no Brasil, a gente vai falar disso bem mais para frente, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que ela vai proibir o tráfico dos africanos, ela vai proibir o tráfico de pessoas escravizadas, tá? Em 1850. Não proíbe a escravidão, né? A escravidão oficialmente, né, nós termina com a Lei Áurea 1888, mas então são basicamente 3 séculos, né, 300 anos de escravidão, até mais, na verdade, né, como botei ali, entraram pelos portos, né, nos portos brasileiros, cerca de 8 a 10 milhões de africanos, em sua maioria jovens do sexo masculino, que eram mais buscado para trabalho pesado, né, nas lavouras, tá? Os navios que transportavam, então, eram chamados de tumbeiros pelo grande número de mortos que acontecia durante a viagem. E até se dizia, tem estudos hoje que falam até de como mudou o próprio Oceano Atlântico, as mudanças né, os navios tumbeiros, a mudança que eles trouxeram até para a fauna do oceano, porque os tubarões perseguiam os navios, já que muita gente morria, eles jogavam as pessoas no mar sem qualquer, né, ritual ali, sem qualquer, né, cuidado, humanidade, enfim, né, morria, era jogado no mar, alguns se matavam também, né, para não, uma forma de não se entregar, né, à escravidão, era jogado o corpo no mar, e como isso mudou, e daí os tubarões perseguiam, de longe dava para sentir o cheiro dos navios, porque, né, eram 3 meses ali, não tinha qualquer preocupação, né, questões de higiene, enfim, as pessoas, né, os africanos eram todos acorrentados ali, amarrados, ficavam ali no porão, né, nos porões, quanto mais gente, né, os traficantes levassem, mais iam lucrar. Mas aí alguns falam, mas né, a pessoa ali era uma mercadoria, eles não estavam preocupados com a sua mercadoria, mas no lucro final deles, né, mesmo se morresse muita gente, eles ainda lucravam muito. Então não tinha uma preocupação em manter bem as pessoas, né, mesmo que naquela ideia de a pessoa é uma mercadoria, tá? Os sobreviventes eles eram desembarcados em 3 lugares, principalmente aqui no Brasil, tá? No Salvador, Recife e Rio de Janeiro, mas principalmente Salvador e Rio de Janeiro, eram os 2 portos que recebiam mais africanos escravizados, tá? E claro, durante, né, todo esse período teve resistência, né? Resistência tanto dos indígenas quanto dos africanos, fuga, a tentativa de assassinato, suicídio, né? Então, assim, teve, né, todo momento, resistência sempre vai ter, tá? Aqui uma outra imagem, né, do Rugendas, o Johann Rugendas, 1835, de um porão, né, desses navios, como era, né, como as pessoas eram levadas, assim, né, aos montes, né, ali, faziam as necessidades, tudo ali, né, davam ali uma alimentação mínima também para sobreviver, né, quem ficava doente, né, tinha que aguentar, e se morrer, morreu, era jogado no mar, então, enfim, né, essa situação. Negociações e resistência. Então, como é que aconteciam essas negociações também? Porque assim, os africanos começam a chegar aqui e vão para as fazendas, alguns vão trabalhar mais próximos do senhor de engenho da sua família. Começa até a se criar uma certa diferenciação entre aqueles que já falam português, porque era proibido eles falar outra língua, né, e expressar outra forma de religião. Então, né, alguns vão já conseguir falar o português, conviver mais próximos
do senhor de engenho, da sua família, e começam a se criar essas diferenciações e claro, né, os trabalhadores ali vão começar a negociar, tá? Essas negociações eram para obter melhores condições de vida. Por exemplo, um dia eu quero trabalhar na minha roça para os meus alimentos. Ah, ou quero uma moradia um pouco melhor, condições melhores na minha moradia. Enfim, né, melhores condições, um alimento melhor, melhores condições de vida. Existiram até alguns momentos que os trabalhadores se chamavam assim, se aquilombavam, não é o quilombo, mas eles se aquilombavam no interior da fazenda, se negavam a trabalhar, não querendo a liberdade, que eles sabiam que não iam ter, né, a alforria, mas querendo melhores condições de trabalho, né? Então, menos diminuição dos castigos físicos, né, que era muito comum, né, o castigo físico, a chicotada, a chibatada. Então, também essas formas de negociação e resistência, tá? Sobre a alforria, até não botei aqui, existiu, né, a alforria, a compra, né, da liberdade, existia. Só que era, claro, uma minoria que conseguia, né, tinha, às vezes, conseguia comprar, conseguia juntar o valor que podia para comprar e comprava, né, o dono lá dava, o dono da terra dele, ele dava, e depois revogava, porque também podia fazer isso. Então, né, a alforria existiu, mas também era limitado, assim, né, o número de pessoas que né, se tornou livre pela alforria, tá? E uma das formas, né, mais famosas, talvez, de resistência era a organização dos quilombos, o mais famoso sendo o Quilombo de Palmares. Não existiu só o Quilombo de Palmares, tá, no Brasil colônia, existiram milhares de outros quilombos, né? O Quilombo de Palmares, ele se torna um dos mais famosos porque ele era grande. Na verdade, ele não era um quilombo só, eram vários quilombos e ele resiste por muito tempo, onde hoje fica o estado de Alagoas, e ele vai resistir aí por quase 100 anos. Então, até eu botei mais de 60, mas é até mais, tá? E chegaram a viver ali cerca de 200 mil africanos e descendentes. E não eram só os que fugiam não eram só os africanos que moravam nos quilombos, tinham também indígenas fugitivos, brancos também, que às vezes por algum motivo estavam fugindo já das autoridades e queriam se esconder também. Então, né, foi uma organização bem interessante e resistiu, né, o Quilombo de Palmares aí até 1695 aproximadamente, final do século XVII, desse século a gente está falando, tá? E os quilombos existem até hoje, né, como uma forma de resistência também, né, as comunidades quilombolas como formas de resistência. Muitas das que existem até hoje se formaram no século XIX, às vezes um pouco antes, e muitas dentro de cidades, inclusive, né, como uma forma da resistência, né, dos africanos, dos descendentes africanos à escravidão, tá? Um episódio bem legal sobre isso também, daquela série que eu indiquei, da Guerras do Brasil, o episódio 2. Eu vou botar no material a indicação desse episódio. Ele fala especificamente sobre o Quilombo dos Palmares, mas ele também traz a questão atual, tá, da resistência quilombola. Aqui uma imagem da Guerra dos Palmares, tá? Então, né, onde ocorreu, né, a extinção do Quilombo de Palmares, né, o Zumbi, né, dos Palmares ali, que era uma liderança, e foi, né, depois lembrado, e é lembrado, né, como uma líder, né, dessa resistência. E vamos para as invasões holandesas, para fechar aí a nossa aula, tá? Lembrando lá da União Ibérica. Então, os holandeses, na verdade, eles sempre participaram do comércio açucareiro, eles financiavam os engenhos, eles comercializavam o açúcar na Europa. Claro que eles ganhavam muito com isso, né? Não era de, eles são bonzinhos, queriam ajudar. Não, eles ganhavam, né? Então, eles compravam açúcar aqui, refinavam na Europa, vendiam na Europa, só que aí teve a União Ibérica, tá? Então, desde a União Ibérica, eles vão ser proibidos por uma ordem, tá, do Filipe II. Filipe II vai criar as ordenações filipinas, ele vai determinar que os holandeses não podem mais comercializar o açúcar brasileiro, porque a Holanda e a Espanha eram inimigas. A Holanda, as Províncias Unidas, na verdade, tinham
conseguido a sua independência em relação à Espanha, então eram inimigas, tá? O que que os holandeses fizeram? Criaram uma companhia de comércio, e essa companhia de comércio, então, vai ser a responsável pela invasão do território brasileiro, por financiar a invasão do território do Nordeste brasileiro, para eles mesmos produzirem o açúcar e eles mesmos levarem o açúcar para a Europa, tá? A primeira invasão vai ser na Bahia, que era a capital, né, Salvador, capital, e um dos principais centros de produção do açúcar. A primeira investida vai ser na Bahia, em 1624, tá? No primeiro momento, os holandeses vencem, mas conseguem até prender o governador lá da região, Diogo Mendonça Furtado, e levam ele para a Holanda preso, tá? Governador geral, na verdade, tá? O governador geral. Só que a Espanha vai revidar, tá? Vai enviar uma esquadra de 52 navios, 2.000 homens, enfim, vai conseguir expulsar os holandeses da Bahia. Então, os holandeses vão, né, tentam, conseguem por um tempo, invadem Salvador, queriam se fixar na Bahia, mas são expulsos. Não contentes com isso, eles voltam, 6 anos depois, em Pernambuco, em 1630, na capitania de Pernambuco, que era, a capitania de Pernambuco era o maior centro produtor de açúcar da colônia, tá? E ali eles vão conseguir, ali vai ter um momento assim né, de luta, assim, não vai ser logo de cara, mas eles conseguem se fixar na região, principalmente ali a partir de 1636, 37, tá? Então, eles vão conseguir depois aí de uns 5, 6, 7 anos de várias batalhas aí contra os colonos, os portugueses, enfim, eles conseguem se fixar, principalmente em Recife e Olinda, tá? Então, né, eles vão escolher essas duas cidades e depois estendem o domínio para outros territórios do Nordeste. E aí teve um cara aí que governou essa colônia, vamos dizer assim, ó, não é bem uma colônia, né? Ele governou os empreendimentos holandeses, chamado Maurício de Nassau. E o governo dele vai ser sempre lembrado assim na história, porque ele foi bem sucedido durante algum tempo. Ele manteve um contato amigável com os antigos senhores de engenho locais, portugueses, descendentes de portugueses. Ele não permitia que os holandeses fizessem agiotagem com eles. Ele emprestava dinheiro para os senhores de engenho para manter a produção, né? O que ele queria era manter a produção do açúcar para gerar mais a ideia do lucro sempre, né? Então, manter um contato próximo dos senhores de engenho ali para manter a produção rolando. Ele governou de 1637 até 1644, tá? O Maurício de Nassau. Então, ele foi escolhido para esse cargo e ele vai vir então para cá e ele vai então ser lembrado aí na história por ter sido um governo que trouxe uma colonização efetiva e lembrado assim também por ter trazido missões artísticas, por ter melhorado muito assim as cidades, a estrutura das cidades de Recife e Olinda, com pavimentação, com saneamento. Enfim, ele vai, né, ser lembrado por isso, tá? Mas chega um tempo ali que ele vai brigar com a Companhia das Índias Ocidentais, vai se desentender ali e vai ser demitido do seu posto. Quando ele sai desse posto de, né, governador assim dos empreendimentos holandeses, aí ocorre, aqui está ele, ó, Maurício de Nassau, esse cara aí, ó. Aí ocorre a restauração. A restauração é quando os portugueses então é quando acaba a União Ibérica, em 1640, um pouco antes, na verdade, né, do Maurício de Nassau ser demitido, e quando os Bragança passam a governar Portugal, e, consequentemente, aqui os holandeses, com a saída do Maurício de Nassau, os holandeses começam a ser expulsos aqui do território, tá? E vão ocorrer, a partir de 1645, várias batalhas para expulsar daqui os holandeses. Quem se destaca aí são esses caras que eu botei aí, o João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, o Felipe Camarão, que era indígena, e o Henrique Dias, negro. Até forma um batalhão só com homens negros, o batalhão dos Henriques. Então, eles vão se destacar aí nas batalhas contra os holandeses, tá?
Aqui o Dom João IV, que dá início à dinastia dos Bragança, que é a dinastia do Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI, tá? Essa dinastia que vai e existe até hoje aí os descendentes aí dessa dinastia. Para fechar, gente, então, a expulsão dos holandeses, tá? Ela se dá aí com algumas batalhas, principalmente a Batalha do Monte das Tabocas e as batalhas de Guararapes, tá? Os holandeses só reconhecem a perda do litoral em 1661 e assinam a paz em 1669, ganhando uma indenização, que eles, né, para eles, bom, eles tinham, né, tomado que o território era deles, então eles querem uma indenização. E o açúcar brasileiro nunca mais vai ser o mesmo no mercado internacional, porque os holandeses vão passar a produzir o açúcar nas Antilhas, na América Central, e vão comercializar a um preço mais baixo, e além disso, eles que detinham o domínio dos mercados consumidores. Então, né, o açúcar brasileiro, vamos dizer assim, né, depois das invasões holandesas e da expulsão deles, vai acabar entrando em decadência no mercado, mas não no mercado externo, mas não deixa de ser o principal produto, tá, gente, da colônia, principal produto de exportação. E aqui a batalha, a imagem da Batalha de Guararapes. Certo, pessoal? Eu só fiquei devendo aí as questões e as indicações. Eu vou botar no material. Alguma dúvida? Nenhuma. Tudo ok? Então tá. Valeu, gurizada. Obrigado aí pela atenção. Boa semana. Feito, professor. Tudo ok. Valeu. Boa noite.